E aí, tudo bem? O meu nome é Fernanda Luna e eu já tenho outros vídeos aqui nesse canal. Se você quiser dar uma olhadinha nos vídeos e nas minhas redes sociais, os links vão estar aqui embaixo na descrição. Se você quiser dar uma explorada no canal, é só clicar e ficar à vontade. Já se inscreve e deixa o like. Se você preferir fazer isso no final, eu te lembro depois e aí tá tudo resolvido, né? Hoje eu vou falar de um livro que eu acho ele super interessante e super necessário também, não só para nós que somos leitores, mas também para todos os falantes da língua portuguesa. Estou me referindo a Preconceito Linguístico de Marcos Bagno. Essa aqui é a terceira reimpressão da 56ª edição do livro. Esse livro, na verdade, ele foi praticamente refeito, né? A edição original é dos anos 90, se eu não me engano, e aí lá para 2015, mais ou menos, essa aqui é uma edição de 2016, lá para 2015 ele lançou uma reedição complementando aquilo que ele já tinha falado anteriormente, certo? Então nós temos um livro muito mais completo nessa edição. Aqui ele aborda muito mais do que só o preconceito linguístico, e lá nos anos 90 ele já queria abordar esse assunto. O que é o preconceito linguístico, né? É quando a gente diminui alguém ou menospreza alguém pelo fato daquela pessoa se expressar de uma forma diferente daquela que nós achamos que é a correta. É importante lembrar que não existe um sotaque correto, e isso também é abordado no livro. O livro, ele nos traz a reflexão sobre a necessidade de correção gramatical, sobre a real necessidade da gente ficar decorando verbo transitivo, intransitivo, transitivo direto, indireto, essa frase não sei o que, é uma subordinada, adjetiva, piriri pororó, e aí, no final das contas, poucas pessoas realmente compreendem o que aquilo quer dizer e fazem disso uma coisa usual para sua vida. A verdade é que se o texto faz sentido pra gente, ninguém se importa se a oração é subordinada, adjetiva, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu não estou diminuindo o valor dos professores de língua portuguesa ou o valor dos professores de gramática, para ser mais específica. Porém, a abordagem da gramática usada hoje é muito diferente da ideal. E isso o livro nos traz com primor. Tem muitas coisas no livro que eu discordo um pouco, mas isso a gente vai falando aos poucos, ok? É importante perceber que o português brasileiro é diferente do português de Portugal, certo? E o próprio português de Portugal, em suas diversas regiões, tem formas diferentes de expressão, assim como o português no Brasil funciona, português em Angola, em qualquer lugar. A língua, ela se modifica através dos tempos e de diferentes formas nas diferentes regiões, que cada contexto tem diferentes pessoas, cada região tem diferentes pessoas, grupos, sociedades, realidades socioeconômicas e socioculturais muito diferentes. Então é importante a gente refletir sobre isso, porque não existe uma sociedade homogênea, portanto, não existe uma língua homogênea. E isso é abordado no livro. O livro não fala apenas sobre o preconceito linguístico, mas também nos diz, conversa com a gente, que o preconceito linguístico, na verdade, é só um reflexo de um preconceito social. O sotaque preferido para ser utilizado como língua padrão em telejornais, no rádio, em novelas, em todos os tipos de mídia, é o da região sudeste, aquele eixo Rio-São Paulo, certo? Então, nós entendemos que o preconceito não é apenas linguístico. O problema não é a pessoa falar com o sotaque X, Y, Z, mas o que indica aquele sotaque. O sotaque indica de onde a pessoa veio. E o preconceito está aí. O preconceito não está na utilização da língua em si, mas no que aquela utilização, aquele tipo de utilização significa. Se uma pessoa é do Sudeste, por exemplo, São Paulo, ela vai ter um determinado sotaque. Quando ela chegar, se ela se mudar, por exemplo, para o Nordeste, quando ela chegar lá, as pessoas vão reconhecer claramente que ela é do Sudeste. E aquilo lhe dará um rótulo. Se uma pessoa do Nordeste vem para São Paulo, por exemplo, e
e aí ela começar a se comunicar, as pessoas de São Paulo irão perceber que ela é do Nordeste e aquilo lhe dará outro rótulo totalmente diferente. Então é importante entender que o preconceito também é regional. Para além, é importante perceber que o preconceito socioeconômico traz consigo também o tal preconceito linguístico. Se nós pegarmos os dialetos de regiões diferentes da cidade de São Paulo, podemos perceber que existe um preconceito linguístico, por mais que todos sejam do Sudeste, com pessoas que moram em periferia. O uso de gírias, por exemplo, é condenável para a academia, o que é complicado, né? Porque basicamente a gíria que irrita algumas pessoas hoje estará no dicionário amanhã como fazendo parte da língua. E isso que é o mais importante, tá? A gente entender que a língua é viva e está em constante mudança, porque nós estamos vivos e estamos em constante mudança. As sociedades são vivas e se modificam culturalmente o tempo todo. O livro também aborda colunas de jornais que se prontificam a apontar erros gramaticais em vários locais diferentes com a suposta intenção de ajudar as pessoas que cometem esses erros. Porém, é importante dizer que esse apontamento de erros gramaticais pode simbolizar até mesmo um arcaísmo por parte do autor que escreve uma coluna dessas. Simplesmente pelo fato de que algumas correções que se é feita não é mais usado e praticamente foi extinto do uso cotidiano na língua dos brasileiros. Então, no livro, o Marcos Bagno sempre fala que parte dessas correções são baseadas em autores muito antigos portugueses, que nada tem a ver com aquela pessoa que está se comunicando cotidianamente. E assim, agora, Fernanda falando. Na minha opinião, o importante é você se comunicar de forma coerente e coesa. Ou seja, que a pessoa que está lendo ou ouvindo a informação que você quer passar esteja entendendo, certo? Algumas partes são muito divertidas de você ler porque ele aborda o assunto com um bom humor, querendo ou não. Ele traz informações diferentes, né? Não apenas do preconceito linguístico, mas ele também fala de outros tipos de preconceito. Só que tem uma hora que começa a ficar meio técnico e aí começa a ter umas análises muito loucas de frase e aí você tem que saber qual classificação aquela palavra que ele está abordando está, o que me deixou um pouco confusa. Mas acredito que seja um livro essencial para quem estuda, por exemplo, letras e comunicação. Eu, no caso, estudo comunicação social, com ênfase em rádio e TV, com habilitação em rádio e TV. E para mim foi muito importante a leitura desse livro, porque eu consegui entender melhor como funciona a dinâmica do preconceito linguístico dentro de uma sociedade e o que isso acarreta profissionalmente também para a vida das pessoas. Agora, nós como leitores, o que nós podemos fazer para diminuir o preconceito linguístico e qual que é a proposta do Marcos Bagno para que se diminua o preconceito linguístico e a língua seja aprendida de fato? O livro ele não diz que a pessoa que comete um erro gramatical, tudo bem ela cometer esse erro e não aprender. Tudo bem ela cometer esse erro, levando em consideração o background sociocultural e econômico da vida dela, porém é muito importante que ela aprenda a se comunicar utilizando a norma padrão. Afinal, ela é um padrão para que a gente consiga conversar uns com os outros. Só que a proposta educacional para que isso ocorra é muito diferente daquilo que nós temos visto. A proposta dele é que se incentive muito mais a leitura e a escrita. Ou seja, o indivíduo deveria ler 10 livros por ano? Normalmente, isso deveria ser uma prática comum para que ele possa desenvolver, de fato, o domínio da língua que ele vive. É óbvio que ele conhece estruturas gramaticais sem nem mesmo saber. E é dessa forma que ele propõe o aprendizado, lendo e entendendo as estruturas gramaticais
de fato, na prática, ali, no cotidiano. E é óbvio que você começa a compreender algo a partir do momento que você vê repetidamente. Se você lê muitos livros, você começa a entender que existe uma lógica nas estruturas gramaticais. Aliás, ele diz que por volta dos 7, 8 anos, eu não me recordo direito, mas é por aí, o indivíduo ele já entende e utiliza as estruturas gramaticais corretamente. Por exemplo, você nunca vai ver uma criança de 7 anos dizer casa minha bonita é. Você vai ver uma criança de 7 anos de idade dizer minha casa é bonita. Ela sabe utilizar as estruturas gramaticais. A leitura e a escrita seria uma prática para que não houvesse problemas de concordância, coerência e coesão na hora que esse indivíduo vai escrever um texto longo, por exemplo. É nessas horas que a maioria das pessoas acaba se embananando. Frase simples, 7 anos de idade a gente já está fazendo. Agora, um texto complexo como o do Enem, por exemplo, a gente precisa entender como funcionam as estruturas. E a proposta dele para isso é a que eu sempre concordei e eu sempre pratiquei, que é a leitura e a escrita. Nós, leitores, se você está assistindo uma resenha literária, muito provavelmente você gosta de ler ou tem interesse por esse livro específico, mas pessoas que têm o costume de ler acabam desenvolvendo uma escrita muito melhor. Pessoas que têm o costume de ler e escrever se desenvolvem muito melhor na fala, por exemplo. Não que uma pessoa que não faça isso não desenvolva a fala, mas aquela pessoa que conhece as estruturas gramaticais e já está tudo memorizado de forma praticamente natural, né? Você não estudou aquilo de fato, você leu e o seu cérebro foi entendendo aquilo. Você consegue organizar melhor os seus pensamentos na hora de se comunicar. A proposta do Marcos Bagno é entender também, não apenas entender de onde aquele indivíduo vem, para onde aquele indivíduo vai, mas utilizar isso para que ele tenha acesso à informação. Eu acredito que o BookTube e as pessoas que estão aqui prestando esse trabalho têm grande importância no incentivo à leitura. Eu quero aqui falar sobre um Instagram que eu acompanho, também tem canal no YouTube, é Funkeiros Cult. Eu acho muito interessante a proposta desse Instagram e desse canal no YouTube, que é trazer pessoas, os funkeiros, talvez não tivessem interesse nos livros, porque não se vêem daquela forma, né, para esse mundo. Trazer representatividade mesmo para o mundo dos livros. E isso chama as pessoas para ler. Se você vê pessoas parecidas com você fazendo uma atividade, isso te chama para aquela atividade. E leitura é uma das melhores atividades que você pode ter na vida. A leitura, ela possibilita várias coisas na sua vida e te desenvolve muitas coisas. E eu acho muito bacana esse incentivo à leitura. Na minha opinião, nós deveríamos incentivar muito mais as pessoas que estão ao nosso redor a ler. Por exemplo, toda vez que eu vou dar um presente para alguém, eu cogito sempre dar um livro. Vou atrás dos assuntos que a pessoa gosta, busco entender qual é o tema preferido da pessoa, enfim, tudo isso apenas para dar um livro para ela e ela se sentir confortável com aquela leitura. Existem inúmeros tipos de livros para você dar de presente para as pessoas que estão ao seu redor e incentivar elas a leitura. É muito importante que a gente também faça doações de livros, porque isso incentiva outras pessoas que talvez não tenham oportunidade de comprar livros a ter esse acesso, sabe? Isso traz o acesso a pessoas que talvez não teriam. Enfim, esse livro, Preconceito Linguístico, eu gostei dele, porém, como ele é um livro muito técnico, eu achei um pouco cansativo algumas partes, então, obviamente, não consegui favoritar, mas ele é excelente ao que ele se propõe. É muito diferente das leituras que eu costumo ter. Eu gosto mais de ler ficção. Então, esse foi quase um desafio para mim, na verdade, né? Mas o Marcos Bagno tá de parabéns. Não concordo com exatamente tudo que ele fala no livro. Eu trouxe os pontos com os quais eu concordo. Tem uns momentos que ele é um pouco agressivo e fala mesmo. E eu não gostei muito dessa abordagem em si. Mas as propostas que ele tem, eu acho que são essenciais, né?
na minha opinião, o preconceito linguístico é um reflexo de vários outros preconceitos que são expressos através da fala, né? É o que eu falei, o sotaque, o dialeto, a forma de falar as coisas, o uso de gírias, diz muito mais sobre as pessoas do que perguntar para elas. Então, é de extrema importância entender que o fenômeno do preconceito linguístico ele não é apenas algo da nossa imaginação e não é apenas um tema para debate acadêmico, é um debate que nós deveríamos ter o tempo todo. Afinal, o preconceito linguístico, ele é um dos que mais nos afeta, principalmente na comunidade literária, porque a gente lê muito e a gente conhece bastante sobre a língua, né? Sem querer, a gente aprendeu muita coisa. Então, muitas pessoas dizem, bom, eu não vou namorar fulano porque ele errou na hora de escrever uma palavra simples para me mandar uma mensagem no WhatsApp. Não tô falando que você tem que namorar o fulano. Mas assim, isso é um preconceito que ele é pouco combatido, pouco abordado. É o preconceito que a gente talvez mais tenha. E o fato dele ainda estar presente na nossa vida diz muito mais do que apenas não gostar da forma como a pessoa fala, entende? E é interessante que a gente cometa o menor número de erros gramaticais possíveis. Porque, afinal, nós estamos escrevendo na língua padrão. Então, esse padrão tem que ser o mais próximo possível do padrão. Mas, o não escrever nesse padrão não deveria ser motivo de chacota. Não deveria ser motivo de menosprezar alguém. Aliás, nada deveria ser motivo de menosprezar ninguém, né? Então, é isso, pessoal. Vamos finalizando o vídeo por aqui. Eu gostei bastante desse livro. Não é um dos meus favoritos, afinal, não é um livro que eu costumo ler. Tá bem fora da minha zona de conforto. Porque é um livro bem técnico, mas eu gostei bastante e me trouxe várias reflexões. Bom, pessoal, esse é o momento do vídeo que, se você não deu like, nem se inscreveu no começo, lá no começo do vídeo, você pode fazer isso agora. Eu sempre lembro você, né? Caso você tenha gostado de mim, da minha resenha, das minhas explicações, das minhas reflexões, curtir isso aqui, né? Caso você tenha gostado, compartilhar com seus amigos, caso você queira estender esse debate para suas rodas pessoais. E é isso, sabe? Gostei muito de fazer esse vídeo, eu tô muito animada. É um dos livros com mais conteúdo, assim mesmo, sabe? Sem ser história, que eu li nos últimos tempos. Eu achei muito bacana fazer esse vídeo mesmo. Eu sou @NandaLunac em todas as redes sociais, no Scoob, no Instagram e no Twitter. E também tem um outro canal no qual eu vou colocar vlogs e vou falar sobre outros assuntos, como maquiagem, por exemplo. E vou falar sobre aleatoriedades. Esse aqui é mais livro e lá é mais coisas aleatórias mesmo. Então, eu vou deixar o link do meu outro canal aqui embaixo na descrição também, se você quiser se inscrever. E é isso, pessoal. Até a próxima. Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Espero que você tenha gostado de assisti-lo também. Tchau!